pessoal, nesse vídeo vamos fazer alguns exercícios sobre quantidade de calor, que foi o último conteúdo que a gente viu nas videoaulas. Então vamos ver como a gente vai aplicar aquele conhecimento sobre quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente. Lembrando que a quantidade de calor sensível é a quantidade de calor onde só ocorre variação de temperatura, e a quantidade de calor latente quando ocorre também mudança de estado físico. Então vamos ver o primeiro exercício. No primeiro exercício, a gente quer saber a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de uma massa de 1 kg de água de 20 graus Celsius para a temperatura de fervura, onde o calor específico da água é igual a 1 caloria dividido por grama vezes graus Celsius. Se a gente quer saber a quantidade de calor na temperatura de fervura, vocês têm que lembrar que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Na escala Celsius, o ponto de ebulição da água, o ponto em que a água ferve, é de 100 graus Celsius. Se a gente quer saber a quantidade de calor e vai ocorrer apenas variação da temperatura, quantidade de calor sensível, massa vezes calor específico vezes delta da temperatura, variação da temperatura. Quantidade de calor vai ser a massa, 1 kg, a gente tem que passar para grama. Por quê? O calor específico vai indicar as unidades. Da massa é o grama. Então, 1 kg em grama é igual a 1000 gramas. Então, a gente vai usar o valor na unidade do grama. 1000, o calor específico é 1 e a variação da temperatura, delta da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Delta sempre é uma subtração do valor final menos o inicial. Então, vai ser a temperatura final, que é os 100 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que era 20. Então, agora vamos fazer essas contas. 1000 vezes 1 é 1000, vezes 100 menos 20, 80. 1000 vezes 80, 80.000 calorias, unidade de quantidade de calor. Olha o calor específico indicando a unidade. Caloria é quantidade de calor, grama é massa, temperatura é o grau Celsius. Então, a unidade de quantidade de calor que a gente encontrou foi de 80.000 calorias. Vamos ver agora o exercício número 2. No exercício número 2, a gente quer descobrir a capacidade térmica e o calor específico de um material. Para descobrir esses valores, uma massa de 100 gramas recebeu 2.000 calorias, quantidade de calor de 2.000 calorias, e sua temperatura variou de 20 para 70 graus Celsius. Como que a gente vai fazer para calcular essa capacidade térmica e esse calor específico? Só aconteceu variação de temperatura. Variação de temperatura, quantidade de calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Ou a gente também pode calcular como quantidade de calor igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Como a gente quer encontrar a capacidade térmica e o calor específico, a gente vai usar as duas equações para encontrar primeiro o calor específico, depois a capacidade térmica. Primeiro, encontrando o calor específico, a quantidade de calor, 2.000 calorias. A massa, 100 gramas, já está em grama, não precisa transformar. Calor específico é o que a gente quer descobrir. Variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 70 graus Celsius, menos o inicial, que é 20. Vamos resolver essas contas. 2.000 igual a 100 vezes C, 70 menos 20, 50. 2.000 igual 100 vezes 50, 5.000, vezes o calor específico.
Calor específico, o 5.000 vai passar dividindo. Então, o calor específico vai ser 2.000 dividido por 5.000. Eu posso cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros, fica 2 sobre 5. 2 dividido por 5, calor específico de 0,4 calorias dividido por grama vezes graus Celsius. Então, essa é a unidade do calor específico. Encontramos o calor específico desse material. Agora falta achar a capacidade térmica. Capacidade térmica, ó, a quantidade de calor que ele recebeu é de 2.000 calorias. Capacidade térmica é o que a gente quer, variação de temperatura. Lembra que esse delta sempre vai ser valor final menos valor inicial. Então, temperatura final, 70 menos o inicial. Vai ficar 2.000, capacidade térmica, 70 menos 20, 50. O 50 está multiplicando, passa dividindo. A capacidade térmica vai ser 2.000 dividido por 50. Posso cortar os zeros. 200 dividido por 5 é igual a 40 calorias por graus Celsius. Aqui não tem grama, não depende da massa. Então, essa é a capacidade térmica. Cuidado para não confundir. Calor específico, a gente vai representar pelo C minúsculo. E a capacidade térmica, a gente vai usar o C maiúsculo. Então, como a gente vai usar a letra C para os dois, pode ser que confunda, tá? Então, capacidade térmica C maiúsculo, C minúsculo, calor específico. Então, a gente encontrou o calor específico e a capacidade térmica para esse material que variou a temperatura de 20 para 70 graus Celsius quando recebeu uma quantidade de calor de 2.000 calorias. Sempre que houver troca de calor apenas variando a temperatura, a gente vai calcular o calor sensível, ou que dependa do calor específico ou que dependa da capacidade térmica. Vamos agora resolver o exercício número 3. No exercício número 3, uma massa de 6 kg é aquecida até atingir o seu ponto de fusão. Então, ela está saindo do estado sólido para o líquido. Lembrem que fusão, o corpo passa do sólido para o líquido. Então, esse corpo está sendo aquecido, a sua quantidade de calor latente é de 35 calorias por grama e pede para calcular essa quantidade de calor recebido. Se a temperatura está aumentando e o corpo está mudando o estado físico, né? Ele está sendo aquecido e está passando pelo estado sólido para o estado líquido, então está ocorrendo a mudança de estado chamada de fusão. A quantidade de calor que a gente tem que calcular, né, a quantidade de calor que ele recebe, é a quantidade de calor latente, que depende da massa e do calor latente que foi dado, o calor latente de fusão. É só a gente multiplicar esses valores. A massa é os 6 kg, está em quilograma, temos que passar para grama. Então, a gente multiplica por 1.000. 6 kg é igual a 6.000 gramas. Então, no lugar da massa, a gente substitui por 6.000 vezes o calor latente de fusão, 35 calorias por grama. 6.000 vezes 35, quantidade de calor latente vai ser de 210.000 calorias. Essa foi a quantidade de calor recebida por esse corpo ao passar do estado sólido para o estado líquido. Então, atenção, sempre que houver mudança de estado físico, calor latente. E a gente vai utilizar a equação calor latente igual a massa vezes esse calor latente. Quando houver variação de temperatura, aí a gente vai calcular a quantidade de calor sensível, que depende da massa, do calor específico e da variação de temperatura, ou da capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, cuidado com isso. Variou a temperatura? Quantidade de calor sensível. Mudou de estado físico? Quantidade de calor latente. Então, não confundam, tá? E prestem bastante atenção na hora de resolver os exercícios.